Amanhã acontecerá a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, para concorrer a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sem sombra de dúvidas, isso vai nortear os rumos do país pelos próximos anos, muitos anos ainda, que Dino ficaria na cadeira de ministro do STF. O grande ponto é, e aí, será que a população está favorável? Uma pesquisa mostrou que a maioria da população, quase 70% dos brasileiros, não querem o Flávio Dino no STF, seja de direita ou de esquerda. Até petistas, muitos não querem o Flávio Dino no STF. E aí, vocês sabem que durante a sabatina tem perguntas. E eu vou plagiar agora o antagonista nesse editorial aqui, que eu achei super interessante o que eles fizeram. Eles publicaram: que pergunta você faria para o Flávio Dino na sabatina ao STF? Enfim, você como cidadão brasileiro, se tivesse a chance, qual pergunta você faria? E aí, saiba como enviar a pergunta a Flávio Dino indicado ao STF e Paulo Gonet indicado à PGR durante a sabatina deles nessa quarta-feira. Vai ter um canal aberto para você poder mandar essas informações, essas perguntas. Vai ter um portal aberto do próprio site do Senado, onde você pode ir lá e postar as perguntas, ou, o melhor, você pode mandar para os senadores. Você pode mandar direto nos e-mails, direto dos senadores. Mas vamos ver algumas perguntas? O pessoal respondeu aqui. Coloca no comentário se você faria algum igual ou qual pergunta você faria. Como você lidará com as facções criminosas? É o que o Léo Siqueira perguntaria para o Flávio Dino. O DR Gustavo escreveu aqui: onde estão os respiradores do povo que foram comprados no consórcio Nordeste com quase 3 vezes mais caros e nunca foram entregues? O Estelino, advogado, escreveu: qual a pena para um governador que desvia dinheiro público destinando a compra de respiradores no meio de uma pandemia em que muitos estão morrendo? E o que diz a Constituição sobre a liberdade de expressão? A MG Godóis escreveu: cadê as imagens do dia 8 de janeiro? O Matheus Fagundes perguntaria se ele seria melhor ministro do que governador do Maranhão. Perguntaria também onde foi parar os mais de 8 milhões licitados para a compra de respiradores na pandemia e desapareceram. Então você vê aqui que o pessoal está questionando e questionando bastante, né? E eu queria que você colocasse seu comentário aqui também. Vamos lá. Bora partir para mais uma matéria aqui. Ó. Essa matéria é importante. O Coronel Meira Oficial fez uma publicação: liberdade para Silvinei Vasquez. Silvinei, que está tendo problemas de saúde, está na prisão. E aí ele informa o seguinte: o grupo de 4 deputados vai visitar Silvinei na prisão. Um grupo composto por 17 senadores e 4 deputados, o Coronel Meira, o Sanderson, o Gilvan da Federal e o Alberto Fraga, apresentaram uma petição para visitar o prisioneiro político Silvinei Vasquez. O crime de Silvinei Vasquez foi apreender 23 milhões de criminosos que pretendiam usar o dinheiro em espécie para comprar votos. Outra ação que pesa contra ele foi o fato da PRF ter batido recorde de apreensão de drogas durante a sua gestão. Silvinei já perdeu 15 quilos enquanto esteve encarcerado e sua vida está em risco. Liberdade já. Então começa aí uma manifestação onde esses senadores e deputados fizeram essa solicitação para poderem visitar o Silvinei e dali trazer informações, imagens sobre o caso. Mas o Silvinei não é o único preso que encontra-se em condições graves, não. Também preso pelo 8 de janeiro, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o Coronel Naime, foi levado para o hospital pela 2ª vez na semana passada, com situação grave. Quem manifestou sobre isso também foi o Nicolas Ferreira e falou o seguinte: o que estão fazendo com o Coronel Naime é tortura, diz Nicolas Ferreira. E efetivamente, o que está acontecendo hoje com essas prisões é algo amplamente arbitrário, é assustador a gente ver o que está acontecendo. E aí o ministro Supremo Alexandre de Moraes fez críticas aos advogados que questionam isso. Eu, como advogado, senti que essa crítica também foi direcionada a todos os advogados, a mim também. E aí ele diz: quem hoje critica as prisões do 8 de janeiro, antes tinha bordões fascistas contra presos. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal defende a atuação contra as denúncias de abuso de poder e diz que seguia pela Constituição. Ou seja, foram feitas várias denúncias de abuso de poder contra o STF. Enquanto não havia gente ligada a essas pessoas,
elas nunca defenderam os que têm agora no Supremo, devido ao processo legal, direito a advogado, a um julgamento por 11 ministros, diz Moraes. O ministro ainda reforça que ele não julga sozinho. Todas as decisões são levadas a referendo do Supremo. Uma condenação só existe se houver maioria do Supremo, é o que anuncia o Alexandre de Moraes. E a gente precisa fazer alguns pontos. Primeiro ponto, eu preciso deixar claro para vocês, eu nunca menti para vocês, eu não sou um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, um bolsonarista, não. Só que, colocando no peso aqui, eu acho o Bolsonaro melhor do que o Lula, sim. E aí, você fazia críticas antes de prisões ilegais? Fiz, do Daniel Silveira, por exemplo. Eu achei que foi absurda a prisão dele, visto o que aconteceu se a gente vê muitos corruptos por aí sendo liberados ou nem sendo presos. E eu tento me pautar pela democracia e pela razão. Sempre, sempre. Ou seja, lei é lei. Princípio da Constituição da igualdade ou isonomia, todos são iguais perante a lei, mas não cabe que uns sejam mais iguais do que os outros. E o que a gente vê hoje é um verdadeiro tribunal de exceção, um inquérito totalmente ilegal, que dura mais de 4 anos aí, que é o inquérito aí, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A incompetência plena para o julgamento desses casos na mão dos ministros do Supremo. Penas arbitrárias, totalmente 17 anos de prisão, totalmente arbitrárias. E aí, crimes como a perfídia, ou seja, gente que estava se manifestando de frente aos quartéis, e a Constituição garante o direito de manifestação. Foram pegas de frente a um quartel, não, vamos fazer uma triagem, vamos levar vocês embora. Mandaram todo mundo preso. Gente, sabe, nunca teve uma passagem, está 11 meses preso. Isso é um verdadeiro tribunal de exceção e não reconhecer isso, desculpa, mas beira a arbitrariedade. E aí, eu não passo a mão na cabeça e acho que aquele pessoal que se manifestou na Sabesp merece responder criminalmente. Sobre a Sabesp, lá na Alesp, merece responder criminalmente. Assim como quem entrou e depredou prédios públicos. E não passa disso. Tá? Essa balela de que atos antidemocráticos, abolição do Estado Democrático de Direito, desculpa, mas essa pena não se enquadra, não se encaixa, não estavam armados, muitas pessoas foram presas, sequer pisaram na Praça dos Três Poderes. Teve gente que chegou à noite, lá no palácio, no quartel, não pisou no palácio, na Praça dos Três Poderes e foi preso. Então, a minha visão é que o equívoco grande aqui não é do fato de que essas pessoas defendem hoje. Não, é porque as prisões são arbitrárias e o contexto aqui é totalmente político, não é jurídico. O contexto é político e todo mundo sabe, só se faz de cego. É político e não jurídico. E aí, prisões políticas, desculpa, mas o que eu aprendi são ilegais. Vamos lá, outro ponto aqui. Vamos falar de outra questão constitucional que está sendo violada ultimamente. Liberdade de imprensa. Matéria do O Antagonista, ontem eu discuti com vocês uma matéria da Folha de São Paulo. O governo Lula ataca a reportagem de jornal sem apontar qualquer erro. Só criticou com cunho político e ideológico. O Ministério de Minas e Energia ficou incomodado com a matéria da Folha de São Paulo sobre as novas regras para a importação de energia elétrica da Venezuela. A Folha de São Paulo ontem deixou bem claro que uma empresa ligada aos irmãos Batista, tá? Lembra o Joesley Batista, da Odebrecht? Lembra dos escândalos de corrupção? Pois é, uma empresa ligada a eles foi autorizada pelo governo Lula a comprar energia da Venezuela e revender muito mais caro para o governo de Roraima para fornecer energia cara para a população. E quem vai lucrar com isso são os irmãos Batista. Condenados de todos aqueles escândalos de corrupção, hoje estão livres, leves, soltos, só mudaram o nome. A Ambar é a empresa que está ligada a eles, ligada a Novo Honor, que antigamente é o Odebrecht. Então, se você for corrupto no Brasil, você não vai ser preso, você só muda o nome da sua empresa, você pode voltar para o governo. É simples assim. E aí a Folha de São Paulo deixou bem claro que a energia vai sair mais cara. E aí o governo Lula, através do ministro Silveira, do Lula, Portos e Aeroportos,
da Infraestrutura, veio e disse: olha, essa matéria ideológica, política, é só para queimar a imagem do governo Lula com razões políticas, mas não demonstrou um erro sequer na matéria. Não. Essa informação que eles passaram, que a empresa Ambar vai ter condições agora de importar, isso aqui está equivocado porque eles estão vedados. Eles estão impedidos. Não, mentira. Ninguém falou isso. Ele não mostrou um erro sequer na matéria. Só fez ataques. Então, hoje, a liberdade de imprensa, meu amigo, não existe mais no Brasil. A censura vigora hoje no Brasil. E, infelizmente, esse é o novo normal do Brasil. Tá? Vamos lá, matéria do jornal Metrópolis. Médico de Lula, Roberto Calil, é assaltado à mão armada em São Paulo. O médico Roberto Calil, cardiologista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi assaltado dentro da garagem de seu consultório na Bela Vista, centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira. Em entrevista ao Metrópolis, o médico afirmou que foi abordado por 2 ladrões no momento em que entrava no prédio. Quando eu entrei na garagem, 2 motos entraram atrás, explicando que os assaltantes sacaram um revólver e exigiram que ele entregasse o relógio que usava. Segundo o médico, a dupla saiu do local logo depois de pegar o aparelho. Eu fiquei calmo e eles também, ainda bem, afirma o cardiologista. Calil disse que não percebeu se estava sendo seguido antes de entrar no prédio. Na semana passada, a Tabata Amaral também sofreu um assalto e disse que nunca se sentiu tão insegura como naquele momento. Nós também, tá, Tabata? Nós brasileiros também nunca nos sentimos tão inseguros. O médico do Lula, ele presta serviço para o Lula. Toda a minha solidariedade a ele como mais um brasileiro que, simplesmente, tem aí que viver com essa insegurança toda. Agora, e do ponto de vista político? Do ponto de vista político, eu tenho uma concepção. Vamos dividir em 2 grupos. Aqueles grupos que se declaram contra facilitar as penas contra bandidos e aquele grupo que passa a mão na cabeça de bandido, encarando o bandido como vítima da sociedade. Então vamos deixar bem claro, 2 leis. Você se cadastra, você é de direita ou de esquerda? Eu sou de direita. Então, bandido, aquele cara é de direita. Se ele reagir contra você, porque ele não passa a mão na sua cabeça, vai ter uma ampliação do direito à legítima defesa. Então pode ser que ele tenha mais direito de lhe meter a mão na orelha. Segundo ponto, se você assaltar ele, a sua pena vai ser o triplo, tá? Agora, se for de esquerda, aí primeiro vai ser perguntado se aquela pessoa quer fazer uma ressocialização, ou seja, criar ali mais um mecanismo de redistribuição social. Então, se ele for de esquerda, você pode assaltar. Só que a hora que você terminar de assaltar, você pergunta se é de esquerda. Beleza, então não faz aí a denúncia, não. Fica por isso mesmo. Você ajudou um cidadão aqui, uma vítima da sociedade, a beber uma cervejinha. Gente, tá na hora da sociedade encarar o problema da criminalidade de frente. E isso é o que o governo Lula não faz. E isso é o que, infelizmente, o sistema judiciário não faz. Infelizmente, leis amplamente coniventes com a criminalidade. É isso. Outra matéria que a gente vai tratar com vocês agora, a matéria agora do Pleno News. Pois é, pessoal, esse caso aqui é o opositor de Putin, né? O Alexei Navalny, é isso. O Putin falou que pretende, depois de 20 anos, talvez, quem sabe, se ele quiser, fazer eleição na Rússia. Democrático demais, aliado do Lula. Democrático demais. E aí, tem um opositor, um cara que poderia ali ser um nome. Só que ele tá preso, o Alexei tá preso. Só que também desapareceu na prisão. Matéria do Pleno News. Opositor de Putin, Alexei Navalny, desapareceu na prisão da Rússia. O paradeiro do líder da oposição russa, o líder da oposição, tá, gente? Seria mais ou menos o Nicolas Ferreira ou o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. O paradeiro do líder da oposição russa, Alexei Navalny, é desconhecido há pelo menos uma semana, quando funcionários da prisão, onde ele cumpria a pena, disseram a um de seus advogados que ele já não constava mais na lista de reclusos.
De acordo com sua porta-voz, questionado, o Kremlin diz não saber sobre esse caso, nunca nem soube se ele teve lá ou não. Deve ser algum erro do advogado que fez uma defesa putativa. Talvez o advogado é esquizofrênico, né? Aqui no Brasil já está começando a ter esquizofrenia de advogados. Ele achava que tinha aquela pessoa, que existia aquela pessoa, que a pessoa estava presa. Então ele faz a defesa, conversa com seu cliente, participa de audiência, apresenta a defesa. De repente ele chega na prisão e todo mundo, não tem ninguém aqui com esse nome, nunca teve. Pois é o Brasil, né? Opa, é a Rússia. Errei. Vamos lá. Os funcionários da prisão se recusaram a dizer para onde o transferiram, disseram a porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, em postagens no X, antigo Twitter, um advogado de Alexei Navalny que contatou outra prisão na região para onde ele poderia ter sido transferido, foi informado que na instalação também não tinha tal preso. E aí, ninguém sabe ao certo para onde ele foi levado. Isso aí é o tipo de coisa que acontece em não democracias. Sabe, quando você abre uma exceção ao devido processo legal, você abre uma exceção ao direito de defesa, coisas ruins acontecem. E aí, é isso que começa a acontecer, tá? Vamos lá, matéria do antagonista agora. Vamos falar de outro grande aliado do Lula. O Irã confessa que meta é acabar com Israel. É o antissemitismo. O ministro das Relações Exteriores iraniano chama Israel de força invasora em Doha. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Abdimallah, esse nome aqui eu não vou nem ler esse negócio aqui com tanta letra aqui. Vocês me desculpem. Não, vou tentar. Amirabdollahyan. Hein? Tô aprendendo aqui a falar iraniano. Declarou, nessa terça-feira, dia 12, durante o Fórum de Doha, que a única ideia compartilhada entre seu país e Israel é a de descrença na solução de dois estados. A implicação óbvia, se alguém ainda duvidava, é que o Irã quer o fim do Estado de Israel. E aí, pessoal, esse é o foco da esquerda como um todo, o fim do Estado de Israel. Então, fica cada vez mais grave a situação desse pessoal da esquerda e continuar defendendo abertamente o antissemitismo aí, e aí eles ainda acusam os outros de nazista, né? É vergonhoso. Matéria do Metrópolis para vocês agora, vamos falar de comida, né? Comida na mesa. Metrópolis. Alimentação é vilã da inflação em novembro. Veja o que subiu e o que caiu. O grupo de alimentação e bebidas foi o principal responsável pela aceleração da inflação em novembro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu vi um vídeo de uma menina do MBL, Amanda Vettorazzo. E essa menina do MBL, ela vai numa feira livre para perguntar se o pessoal está comprando mais picanha ou não está comprando tanta picanha. E aí ela vai passando nas barracas. E aí eu assustei. O pessoal das barracas falou, não, para esse fim de ano a gente não está comprando picanha, não. Está saindo a R$70 a venda para nós produtores. Não está tendo picanha para a gente comprar. Foi uma informação que o próprio, não é nenhum dado oficial e não é o reflexo de todo o Brasil, mas foi um dado que o próprio feirante ali falou durante uma entrevista. Então, assim, gente, não tá bom, não. Tá complicado esse negócio aí da inflação, e isso aí atinge quem? O mais pobre. E aí você tem uma inflação quando? Quando os gastos do governo são exacerbados, quando há desacerto na economia por parte do governo, tudo isso gera inflação e quem paga o pato é o mais pobre, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui mais um dia todo, né? E quero te agradecer, dizer a vocês que, sabe, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui com vocês, gravando os nossos editoriais, discutindo um pouco sobre política. É um momento que eu sinto que, sabe, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está discutindo, a gente está trazendo pontos de vista sobre o nosso Brasil, e a gente não pode deixar chegar a casos como o que acontece na Rússia, onde as pessoas simplesmente desaparecem lá dentro e fica por isso mesmo. Não é normal isso acontecer, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.